Sou José Reinaldo Filho, bolsista PIBIC, meu orientador professor Dr. Augusto Sarmento Pantoja, e o título da minha apresentação é Análise das obras luso-brasileiras de autoria femininas, de 64 a 74. Eu destaco primeiramente o nosso recorte temporal, que é de 1964 a 1974. O projeto em si é o projeto Violência e Autoritarismo no Conto Luso Brasileiro do século XX, Trânsito nas Ditaduras. O meu plano de trabalho especificamente dentro desse projeto é estudo do conto em obras de autoria femininas entre 1964 e 1974, teórico, que guiou a minha pesquisa. Primordialmente, as categorias mais importantes para a nossa pesquisa, para a análise do nosso objeto, foram as categorias de violência, autoritarismo e resistência. Porém, ao longo da pesquisa, apareceram outras categorias auxiliares importantes, como os conceitos e a categoria de memória, a categoria de subalternidade, a ideia, as outras nuances de resistência discutido por outros autores. E vale destacar que os principais teóricos que embasaram as discussões em torno dessas categorias foram o Bose, o Halbach, ali discutindo a questão da memória coletiva, o Walter Benjamin ali fazendo uma espécie de discussão do caráter ético do ofício do artista, especificamente do escritor, o Pollack, que faz a discussão entre memórias de enquadramento, memórias subalternas, memórias clandestinas, né? E aqui, fundamentalmente, as discussões feitas pelo professor Augusto Sarmento Pantoja, quando ele introduz o conceito de resistência das existências, dialogando ali com a ideia de lugar de fala e com os processos de subalternização de determinados grupos que, dentro do contexto da guinada subjetiva, passam a exercer o seu direito de fala representando seus grupos sociais, né? Então, isso é muito fundamental aqui para a pesquisa. Destaco também a ideia da categoria da resistência como desvio, fundamental aqui para as análises que eu fiz ao longo da minha jornada. Bem, o corpus da pesquisa são justamente os contos presentes em duas obras. A primeira obra é a obra Brusca, da escritora portuguesa Agostina Bessa Luís, e a segunda obra é Antes do Baile Verde, da autora Lígia Fagundes Teles. Os objetivos da pesquisa foram analisar e observar nos contos como as categorias de resistência, autoritarismo e violência se estruturam e se manifestam dentro das estratégias narrativas e discursivas das autoras, verificando especificidades em seus respectivos contextos, que são o contexto brasileiro e o contexto português. Outro objetivo significativo dentro do projeto do plano de trabalho e do projeto de pesquisa era fazer uma catalogação de cunho quantitativo desses contos, no sentido de mapear onde as categorias aparecem, qual categoria predomina em determinado conto, né? E esse objetivo também foi realizado com a tabela que veremos a seguir. O outro objetivo, solicitado pelo professor e presente no plano de trabalho, era produzir comunicações dos resultados da pesquisa de forma gradativa. Então, conforme ocorria a leitura de um aporte teórico e a análise de um determinado conto, eu já preparava uma comunicação para um determinado evento. E, por fim, o objetivo da pesquisa primordial, a gente pode dizer assim, que era produzir um artigo científico, de cunho qualitativo, uma análise qualitativa nesse sentido. Bem, senhores e senhoras, eu destaco agora, primeiramente, dentro dos resultados, os resultados quantitativos, que foi a tabela que eu acabei de mencionar para os senhores e para as senhoras, tá? Dentro dessa tabela aqui, a gente pode observar que eu organizo a tabela conto por conto, né? Primeiramente, aqui no caso, são os contos da autora portuguesa, Bessa Luís. Aqui o ano de publicação de cada conto. Aqui, no caso, os anos de publicação coincidem com o ano de publicação do livro, o que não vai ocorrer com a autora brasileira, Fagundes Teles. O livro vai ser publicado em 1971, mas os contos ali primordialmente foram lançados em outras datas, né? E aqui eu destaco aqui o nome da autora, eu destaco a obra, se é da autora portuguesa ou brasileira, e por fim eu destaco quais são as categorias que aparecem de modo mais representativo no conto. Então, por exemplo, a gente pode observar aqui no conto A Brusca, é muito emblemático a presença da categoria da resistência e do autoritarismo. A gente pode pegar o segundo conto aqui da Bessa Luís, O Convidado Debaixo da Mesa, e verificar que a categoria mais representativa no conto é a categoria de autoritarismo. Por exemplo, ainda sobre a tabela, senhoras e senhores, eu posso destacar aqui, por exemplo, no conto Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Teles, o conto Os Objetos, onde eu classifico ele como um conto predominantemente de autoritarismo e resistência. Eu gostaria muito de destacar, por exemplo, o conto Elga, o qual predomina a categoria violência. E, por fim, eu gostaria de destacar aqui de forma representativa O Moço do Saxofone, que é um conto que eu classifico como um conto de resistência e de autoritarismo. Ainda sobre a tabela, eu destaco aqui, por fim, alguns contos que foram importantes para o artigo que eu estou escrevendo atualmente, como O Jardim Selvagem,
publicado em 1965, que eu classifico como um conto de resistência e de autoritarismo. O conto A Caçada, publicado em 1965, que eu o classifico como um conto de violência e de resistência. Destaco agora para os senhores e para as senhoras o universo dos resultados qualitativos. Primeiramente, gostaria de fazer uma observação. Os contos da autora portuguesa foram os contos nos quais eu tive maior dificuldade para analisar inicialmente, e por conta disso, eles acabaram assumindo um protagonismo nesse momento da pesquisa. E aqui eu vou apresentar algumas categorias de classificação desses contos que eu fiz em relação ao livro como um todo, né? Então, a característica geral do livro, a brusca, que apresenta de vários contos, elas se dão no seguinte ponto: todos os contos, em algum grau, eles estão fazendo questionamento, uma crítica do status quo, do que a gente também pode chamar de cultura hegemônica. E dentro dessa crítica eu separei 3 grupos de contos, 3 agrupamentos. O primeiro são os contos ali que questionam a tradição cultural. E aqui eu destaco o conto Uma Pescaria, A Pia Batismal, o Alto do Rei Herodes e o conto Bodo. A segunda categoria, o segundo agrupamento, são os contos que fazem uma crítica ali significativa à cultura hegemônica masculina. E aqui eu destaco o conto O Convidado Debaixo da Mesa, o conto A Mãe de um Rio e o conto A Matança. E, por fim, o último agrupamento de contos são esses contos que eu classifiquei como os contos que fazem uma crítica, uma resistência à rigidez moral nas relações afetivas. E aqui eu destaco A Brusca e o conto Amantes Aprovados. Ainda dentro dos resultados qualitativos, eu trago aqui para os senhores e para as senhoras as comunicações que eu realizei. Destaco aqui a comunicação que eu fiz para um Congresso Internacional de Letras, cujo título é Ancestralidade e Mito em A Mãe de um Rio, de Agostina Bessa Luiz. Destaco essa comunicação porque ela foi desenvolvida depois, atualmente, ela compõe o núcleo central de análise de um artigo, que eu já vou comentar também com os senhores mais à frente. Por fim, eu destaco aqui para os senhores e para as senhoras o resultado que eu considero mais importante, que foi também o mais desafiador, que foi elaborar um artigo científico com a orientação do professor Sarmento. O artigo ele faz uma análise do conto A Mãe de um Rio, e dentro dessa análise eu não só estou avaliando a resistência, como eu estou analisando esse conceito de resistência à luz do debate teórico, tanto do professor Sarmento, com o conceito de resistência das existências, no sentido de que grupos subalternizados, dentro do nosso contexto atual, ganham voz, dão voz aos seus grupos em manifestações artísticas, como no caso a escrita. E aqui a gente pode pensar o gênero feminino como um grupo que foi subalternizado ao longo da nossa história. O outro conceito fundamental que vai ajudar a analisar a ação das personagens é o conceito de resistência como desvio, ou seja, aqueles comportamentos, aquelas ações que são desviantes, não se enquadram em parâmetros comportamentais e parâmetros morais. E nesse sentido, esse conceito da professora Tânia Sarmento Pantoja é fundamental para a gente analisar a personagem principal, Fisalina, do conto A Mãe de um Rio, e a outra personagem significativa na história, que é uma deusa, que é a própria Mãe de um Rio, que dá título ao conto. Então, no artigo, eu mostro que a autora, através da memória, da ideia de ancestralidade e da própria carga potente da narrativa mítica, ela organiza uma estratégia narrativa para fazer uma resistência à cultura hegemônica masculina, né? Então, fundamentalmente, o meu artigo tem esse objetivo de realizar essa discussão. Bem, prezados e prezadas, essas são aqui as minhas referências. Dando continuidade aqui, por exemplo, eu destaco também como aporte teórico o Foucault, que foi importante para a pesquisa. Bem, senhores e senhoras, aqui encerra aqui as minhas referências, né? Eu já gostaria de iniciar aqui os agradecimentos. E dentro desses agradecimentos, eu não poderia deixar de mencionar algumas instituições como o CNPq, a Propesp, a SAEST e a FAPESP, que são fundamentais aqui para fomentar a pesquisa na nossa universidade.